No início dos anos 1960, a ideia de conectar computadores de diferentes lugares do mundo soava como pura ficção científica. Os computadores eram enormes, limitados em capacidade e operavam isoladamente. A maioria das pessoas sequer cogitava que eles poderiam ser usados para algo além de cálculos matemáticos e processamento de dados. Mas, para J.C.R. Licklider, os computadores eram muito mais do que isso. Ele via neles um potencial revolucionário, capaz de transformar a maneira como os seres humanos interagiam, aprendiam e trabalhavam. Foi nesse contexto que Licklider concebeu sua visão da rede galáctica, um conceito que ele começou a desenvolver em meados dos anos 1960. Ele imaginava um futuro onde todos os computadores do mundo estariam interligados em uma única rede, permitindo o acesso instantâneo a informações e a comunicação entre indivíduos de qualquer lugar do planeta. Essa rede seria acessível a todos, não apenas a cientistas ou militares, mas a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Em suas palavras, seria um sistema no qual qualquer um poderia acessar dados e programas de qualquer lugar. Essa visão era incrivelmente audaciosa para a época. A tecnologia necessária para realizar essa ideia ainda estava em seus estágios iniciais, e muitos especialistas consideravam suas ideias improváveis. Contudo, Licklider estava convencido de que o avanço da computação, combinado com o desenvolvimento de redes de comunicação, tornaria sua visão possível. Ele acreditava que, em vez de ser uma ferramenta isolada e restrita a grandes corporações ou governos, o computador deveria ser uma extensão da mente humana, conectando pessoas e permitindo uma colaboração sem precedentes. A rede galáctica de Licklider, na essência, era uma internet antes mesmo que a palavra internet existisse. Ele visualizava computadores não apenas como processadores de dados, mas como meios de comunicação. Na sua concepção, a informação deveria fluir livremente entre diferentes pontos do globo, criando um ambiente colaborativo no qual as barreiras geográficas e técnicas seriam dissolvidas. Isso não apenas ampliaria o conhecimento humano, mas também tornaria a solução de problemas globais muito mais rápida e eficiente, permitindo que mentes ao redor do mundo trabalhassem em conjunto. Em 1962, em um memorando para seus colegas na ARPA, Licklider detalhou sua visão e traçou os passos necessários para a criação de uma rede de computadores interconectados. Ele chamava atenção para a necessidade de desenvolver protocolos de comunicação padronizados, que permitissem que diferentes tipos de computadores se conectassem e trocassem informações. Esse foi o início daquilo que mais tarde seria conhecido como ARPANET, a primeira rede de computadores que serviu de base para o que conhecemos hoje como internet. Apesar de suas ideias radicais, Licklider não trabalhava sozinho. Ele começou a reunir uma equipe de engenheiros e cientistas que compartilhavam de sua visão e que estavam dispostos a enfrentar os desafios tecnológicos para transformar o conceito de uma rede global em realidade. O próximo passo de sua jornada seria colocar essa visão em prática, e a ARPANET seria o primeiro passo concreto em direção à construção da internet moderna. Em 1962, J.C.R. Licklider foi nomeado chefe do Escritório de Processamento de Informações da ARPA, uma agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Foi nessa posição que ele começou a transformar sua visão da rede galáctica em algo mais tangível. Com o respaldo de uma instituição governamental de peso, Licklider teve a oportunidade de unir sua teoria à prática, promovendo as primeiras iniciativas que resultariam na criação da ARPANET, a precursora da internet. Licklider sabia que, para sua visão de interconectividade global se concretizar, seria necessário superar inúmeros desafios técnicos e culturais. O primeiro grande obstáculo era conectar diferentes tipos de computadores. Naquela época não havia um padrão de comunicação entre as máquinas. Cada sistema era construído de maneira única, o que tornava a comunicação entre eles praticamente impossível. Para Licklider, era essencial desenvolver protocolos que permitissem essa comunicação. Assim, ele começou a reunir alguns dos maiores engenheiros e cientistas da computação da época para enfrentar esse desafio. Com a equipe montada, Licklider supervisionou o desenvolvimento dos primeiros conceitos que mais tarde se tornariam os pilares da ARPANET. O objetivo inicial era conectar as principais universidades e centros de pesquisa dos Estados Unidos, criando uma rede de compartilhamento de dados que pudesse beneficiar tanto as áreas militares quanto a pesquisa científica. Uma vez que os computadores dessas instituições pudessem se comunicar entre si, seria possível compartilhar informações de maneira muito mais rápida e eficiente do que através dos métodos tradicionais, como o envio de dados por fitas magnéticas ou correio. Entretanto, o trabalho de Licklider não era apenas técnico. Ele também teve que vencer a resistência institucional. Muitos cientistas e engenheiros da época viam os computadores como máquinas autossuficientes, que não precisavam se
conversar. A ideia de uma rede interconectada parecia complexa demais para muitos, ainda assim, Licklider não se deixou abater. Ele continuava a promover sua visão, convencendo autoridades e pesquisadores sobre a importância de criar uma rede de comunicação para computadores. Embora Licklider tenha deixado seu cargo na ARPA em 1964, ele plantou as sementes para o desenvolvimento da ARPANET, que foi oficialmente lançada em 1969, 5 anos após sua saída. Seus sucessores deram continuidade ao trabalho que ele iniciou, aproveitando as bases que ele estabeleceu para transformar sua visão de interconectividade em uma realidade prática. A ARPANET começou a operar conectando 4 universidades: a UCLA, o Stanford Research Institute, a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e a Universidade de Utah. Este foi o primeiro passo concreto em direção à construção da internet moderna. Licklider não estava mais diretamente envolvido no projeto quando a ARPANET foi lançada, mas sua influência foi decisiva. Ele plantou a ideia e guiou os primeiros passos, tornando possível a criação dessa rede inicial. Quando a ARPANET foi lançada em 1969, ela representava um salto tecnológico sem precedentes. O conceito de conectar computadores para que pudessem compartilhar informações em tempo real era, até então, algo jamais imaginado em uma escala prática. As primeiras universidades a fazer parte dessa rede formaram um embrião do que viria a ser a internet, mas, naquele momento, poucos tinham consciência do impacto que essa inovação teria. A ARPANET foi inicialmente pensada como uma ferramenta de comunicação entre centros de pesquisa e laboratórios militares, mas rapidamente evoluiu para algo muito maior. Nos primeiros anos de operação, a ARPANET permitia que os computadores das universidades conectadas trocassem informações de maneira eficiente, o que facilitava a colaboração entre cientistas e pesquisadores. A rede era ainda muito limitada, com poucos nós e uma velocidade de transmissão que, para os padrões atuais, seria absurdamente lenta. No entanto, o conceito estava em plena operação. As universidades podiam enviar e receber arquivos, colaborar em projetos e até mesmo utilizar recursos computacionais de outros centros de pesquisa, algo que antes era impensável. Um dos primeiros marcos significativos da ARPANET foi a primeira mensagem enviada entre 2 computadores conectados pela rede, em 29 de outubro de 1969. A mensagem, que deveria ser a palavra login, acabou sendo truncada devido a um erro no sistema, resultando apenas nas letras LO. Embora imperfeita, essa comunicação foi o início de uma nova era, em que a troca de informações entre máquinas começou a se consolidar como parte do cotidiano acadêmico, e mais tarde da sociedade como um todo. A ARPANET estava mostrando ao mundo que a interconectividade global sonhada por JCR Licklider estava a caminho de se tornar realidade. À medida que a rede crescia, mais instituições de pesquisa e universidades foram sendo conectadas e novas funcionalidades começaram a ser exploradas. Entre elas, destacava-se o e-mail, uma ferramenta revolucionária que permitia a troca rápida de mensagens entre pesquisadores. Isso transformou a comunicação acadêmica e logo se tornaria um dos serviços mais populares da internet. A ARPANET foi assim se consolidando como um verdadeiro laboratório de experimentação para novas tecnologias de comunicação, servindo de base para os avanços que moldariam a internet nas décadas seguintes. Outro marco importante foi o desenvolvimento dos protocolos de comunicação, que eram essenciais para o funcionamento da ARPANET. O Transmission Control Protocol, TCP, e o Internet Protocol, IP, que formariam o famoso TCP/IP, foram desenvolvidos nos anos 1970 e começaram a ser implementados na ARPANET. Esses protocolos padronizaram a forma como os computadores se comunicavam, permitindo que diferentes redes pudessem ser interconectadas. Obrigado por assistir.